Ei, yo, família, what's up? Sejam bem-vindos a mais um 2 contra 1. Eu sou o vosso homeboy na moto e estou aqui na presença do meu jacaré. Continua, boy, continua. Eu sou o Elder David, mas tu segues, meu. O jacaré mais perigoso do Rio Kwanza. Estamos aqui hoje por uma entrevista que promete ser super interessante, porque temos um convidado extremamente duro, meu homeboy que é Joano. What's up? Como é que é, boy? What's up, boy? Yeah, como é que é? Tá? Firme. Tá tranquilo? Firme. Tudo calmo. Tudo calmo. Então, para celebrar já aqui o nosso encontro. celebrar a amizade. Uma quiçangua. Choca aí. Estamos no canal 505, A famosa que Angola e Moçambique, DSTV. Yeah. Cano Cortado está no ar e estamos aqui com Abra. Let's go. Hey, João, Abra, quando é que passaste a te sentir o Abra, na verdade? Primeiro, deixa-me começar assim. Primeiro agradecer pelo convite e parabenizar-vos pelo crescimento, porque afinal de contas somos todos telespectadores assíduos do vosso canal no YouTube e estarem nessa plataforma é plausível e é gratificante para todos nós que fazemos parte dessa cultura. Então, parabéns a todos vocês, a vossa equipe, a vossa diretora e tudo mais. Muito obrigado. Abra é um estado de espírito. É um estado de espírito que vai acabar por descarregar em todas as áreas da vida. Sentir-se melhor naquilo que inspiro, aspiro, respiro. É exatamente por aí. E eu acho que existem muitos Abras por aí. Então eu acordei e disse que achava-me o melhor rapper angolano vivo. E tem as minhas justificações. Mas exatamente, é para aí já que eu ia direcionar a minha pergunta. Por que é que tu te consideras o melhor rapper angolano vivo? Sabes que é um título complicado. É um título muito pesado. Yeah. Primeiro é a minha perspectiva, é como eu me olho, como eu me revejo e todos os meus feitos durante esses anos. Estamos a falar de sensivelmente quase 12 anos de estrada. Uma estrada que passou por muitas valas, por assim dizer. Começamos no street rap, nas ruas, nos freestyles, por aí fora, e acabamos por nos tornar, ou por me tornar, nesse caso, um artista da dimensão que tenho hoje. E não foi fácil, principalmente com o rap, que eu sempre digo que é na classe artística, é o estilo musical que é colocado quase em terceiro, se não quarto plano no nosso país. Então é meio complicado tu viveres disso, é muito complicado tu pautares por uma filosofia sólida quando tu tens muitas dificuldades e quando nós vivemos contido no extremismo social. E nós os rappers partimos da essência que somos intervencionistas, que temos esse dever público de despertar consciências, acabamos muitas das vezes de nos sentir libertos em falar o que queremos e como queremos e ver com os nossos próprios olhos, senão muitas das vezes sentirmos-nos vendados. E o Abra tem isso. Quais são os elementos que nós podemos encontrar nesse álbum que identificas claramente que tu és o melhor rapper angolano? Olha, primeiro eu digo sempre, vamos fazer uma comparação com o nível acadêmico. Existem muitos rappers eu respeito muitos rappers, não admiro muitos, mas respeito muitos rappers nacionais e são muito bons naquilo que fazem, ok? Mas comparadamente ao nível acadêmico, eu acho que, imagina, tu não podes te considerar o melhor aluno da sala quando tu és bom em matemática. Tu não podes te considerar o melhor aluno da sala quando tu és bom em química, a contabilidade de gestão, por exemplo. Eu acho que tu tens que ter uma média saudável em muitas disciplinas. O que eu acho que existe um déficit enorme no nosso país quanto aos rappers. Eu acho que muitos rappers aqui são muito bons em algumas áreas, em outras áreas deixam muito a desejar. E eu, Cage, particularmente, tenho me preocupado muito nesses aspectos. Eu acho que, imagina, como é que tu classificarias o melhor rapper? Tinha que ter o quê? Escrita, Mais. deliver, Mais. flow, métrica, knowledge. Knowledge. O que é que você acha que eu não tenho? Das que você citou. Simples quanto isso. Right? Existem muitos rappers que nós dizemos, aquele gajo é muito dope. Passado aqui o vulgo termo. Ele é muito dope. Mas é dope a quê? Dope porque tem muito flow. Right? O fulano é dope a quê? O fulano é muito dope porque tem uma escrita acima da média. Mas pecam em outras áreas. Já eu acho que, imagina, se tu tens 20 numa única disciplina, eu tenho 12 em todas, então eu acho que melhor que tu.
É assim que eu me revejo. A tua cena, o Abra, é álbum, é mixtape, EP? Era suposto ser um mixtape, e deixa-me passar essa informação a cada caso. Mas dos a maiores informação que vais passar, fazer mais uma pergunta relacionadamente a isso, que é, com isso tu sentes a necessidade de que é o momento de provar alguma coisa, queres te impor de alguma forma? Eu Antes de responderes... Eu acho que nós, enquanto seres, estamos em constante aprendizado e digo mesmo 2 contra 1, vocês foram um dos maiores impulsionadores a puxar esse lado meu, porque assim, eu como artista sinto-me estupidamente realizado. Eu gosto muito desse termo, estupidamente, para dar uma beca dessa. Fala à vontade, tá chill. Eu sinto-me realizado. Conquistei o meu espaço, conquistei dentro do mainstream, consegui organizar a minha vida com o rap e com outras viagens, mas eu sempre fui o artista que nunca pus-me num quadrado, por assim dizer, porque eu acho que é de alguma forma desprestigiante para quem te dá uma bênção e um talento, que nesse caso estou a falar de Deus, Jeová, que dá-me múltiplos talentos e eu não uso os talentos que ele me deu. Por exemplo, desde muito cedo, eu sempre fui ghostwriter. Para quem não sabe o que é ghostwriter, já escrevia para muitos outros artistas. Estamos a falar desde a minha eternidade dentro do hip hop nacional. Para pessoas, na altura, e até hoje, são lendas vivas. Já escrevi para Big Nerd, já escrevi para artistas como Bigu, blá 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 blá, e por aí fora, não vale a pena citar esses artistas. E dentro do rap também, ok? Quando eu fui convidado a fazer parte do Warrant B, literalmente eu e o Kenny Bass fizemos quase 60% do álbum. Quando eu falo 60% do álbum, eu não estou a falar necessariamente só dos versos. Eu crio melodias, crio coros, crio tudo. O meu conceito musical é me sentir completo em todas as áreas. E 90% das músicas, 99,9% de todas as minhas músicas de lá para cá, estamos a falar de quase uma década, foram feitas por mim, escritas por mim, melodias minhas, e que chamam normalmente intérpretes. Então eu não posso me sentir apupado até um certo ponto em não mostrar essa minha faceta, em não abrir esse lado meu, porque um núcleo de pessoas acha que o rapper tem que ser assim, A, B, C, D, F, G, H. Eu consigo ser tão rapper, tão lyricista, tão melódico, tão tudo isso, então vou deixar de ser eu, porque pura e simplesmente tenho que depender de opiniões de outros. Reprovo completamente. Daí essas minhas viagens por outros universos musicais, porque estão dentro de mim, eu que as faço, eu que as sinto, e de alguma forma vão se repelir na minha forma de ser e estar. E dando continuidade à cena do álbum e a cena do Abra, eu senti sim a necessidade, porque às vezes nós somos segundo a semelhança de Deus, e muitas das vezes sentimos-nos às vezes tristes, às vezes enciumados, às vezes posto abaixo, porque quando as pessoas não te dão o reconhecimento, e nós temos um país que é craque, vulgo o termo, em pôr as pessoas em baixo quando merecem sentir os cheiros das flores, quando merecem ser respeitadas como... Não falo só de mim, estou a falar de um leque de artistas que deviam ser honrados e respeitados por tudo o que fizeram. E vivemos num país onde as pessoas não falam, as pessoas não dão crédito quando deviam dar crédito a essas pessoas. Então, de alguma forma senti-me tocado quando algumas pessoas ou alguns rappers acham que eu não sou, ou que eu não devia merecer as coisas que tenho, ou não devia estar onde estou e não devia fazer tudo o que faço. Então senti-me sim na necessidade de fazer um projeto que inicialmente era uma mixtape, mas depois foi evoluindo. Senti a necessidade de torná-lo um clássico, porque mesmo eu ainda tenho outros objetivos musicalmente e não quero parar pelo rap. Então senti a necessidade daquilo que tu disseste uma vez num dos teus programas, quando tu disseste que, independentemente do mainstream, havia a necessidade de eu deixar as coisas bem claras no game e receber as credenciais, como vocês dizem, e receber as credenciais. Então, e senti essa necessidade de fazer um álbum completamente rap, 100% rap, e mostrar todas as habilidades e skills que muitas das vezes não sinto a necessidade de mostrar. Tiveste a falar pouco de artistas fazerem outros estilos. Tu, quando deixaste de fazer, eras só rapper e depois decidiste mudar para outros estilos, de certeza recebeste muitas críticas por parte daquele pessoal mais conservador do movimento. Como é que tu sobreviveste a isso e como é que tu vês essa análise do público? Para muitos artistas isso é hipocrisia e para outros é tipo uma cena meramente normal. Como é que tu sobreviveste a isso? O público às vezes julga uns e outros não. Eles são livres de julgar. Eu acho que o problema não consiste
na forma como as pessoas são julgadas, mas sim as pessoas têm que ter a capacidade de perceber as causas que levam as pessoas às vezes a ter essas mutações. Esse é que é o problema, nós temos que nos focar nas causas. 99% dos rappers nacionais, ou melhor, dos artistas nacionais eram rappers, ok? De todas as áreas, estamos a falar desde o R&B, samba, kizomba, blá blá blá, eram maioritariamente rap. Quem alguma vez soube que o Cristo era rapper? Right? Os filhos da Laeste. Yeah. Está a perceber? Não sabem. Então, há esse problema, há essa causa que nós temos que nos focar. O que é que leva os rappers a deixarem de ser rappers? São as necessidades primárias, básicas. Porque nós estamos a falar de pessoas que têm um sonho, que têm metas, têm ideias fixas, mas acabam por muitas das vezes se curvarem algumas necessidades. Exemplo vivo, eu cresci no Prenda, no Angochula, no Black, onde as condições em que eu cresci eram extremamente precárias e decidi viver da música, não tinhas como viver com rap. Só com rap. E eu digo, todos os artistas nacionais que vivem do rap, I salute you. I salute you. Tira o chapéu, a toca até os dreadlocks se quiser, porque é extremamente difícil num país como o nosso, onde nós temos muitos déficits, não só em termos radiofónicos, estamos a falar em termos de distribuição, estamos a falar em termos de mesmo até de canais de televisão. Quando nós começamos não havia programas como 2 contra 1, ok? Onde nós pudéssemos sentar e falar abertamente, havia até de alguma forma alguns parênteses, mesmo na liberdade de expressão. Então, são essas dificuldades que muitos passaram, que obrigaram maioritariamente as pessoas a ter essas alterações, essas mutações, e eu não fugi à regra. Mas eu sou da opinião que a única forma é nos mantermos concisos e ao mesmo tempo com sabedoria suficiente de penetrar dentro da indústria e contornar. Porque tu não consegues tirar de mim aquilo que eu sou, mas eu consigo de alguma forma absorver o que o cotidiano me propõe e interiorizar naquilo que eu já sei fazer. Quero com isso resumidamente falar o quê? Eu senti a necessidade de eu entrar para o game, para mudar a consciência, para que entrevistas como essas sejam expostas ao público. Eu entrei para o game, sacrifiquei-me por muitos e hoje dei a volta. Eu acredito que muitas pessoas que vieram de sítios como eu vim, que sabem literalmente da minha história, hoje continuam persistentes com o rap porque sabem que foi possível porque o João conseguiu. É o point. Na tua música, o país do samba, é isso, né? É uma passagem que tu dizes que poucos aqui são artistas, né? Se estavas a querer, fazias menção de que muita gente às vezes não canta aquilo que realmente sente. Tu, enquanto artista da LS Republicano, já foste censurado ou proibido de tocar em algum tema, por exemplo, por questões políticas ou coisa parecida? Não é que seja censura, a LS Republicano, como uma outra label, traça os seus objetivos muito claros. Cabe a ti, artista, saber se é isso que tu queres ou não. Por isso é que há um contrato em cima da mesa que tu tens que dizer eu quero ou não quero. É assim, nós queremos trabalhar nesse formato, onde eu quero te vender exatamente naquele público. Queres esse dinheiro? Queres trabalhar? Não, eu sou mais convencional, não, sou mais intervencionista, não, sou mais A, B, C, D. Se não quiseres, simples quanto isso. Eles vendem um serviço que cabe a ti receber ou não. Agora, claramente que dentro da LS Republicano, hoje, por exemplo, eu tenho uma relação de pai e filho com o próprio Republicano. É um pai para mim. E graças a Deus, ele foi sempre daqueles artistas, daquele CEO que abriu muito. Disse, olha, tu só és capaz de... Imagina, tirar o rei do trono se tu estiveres dentro do castelo. Tu não matas o rei do trono fora do castelo. Então disse, então, já que tu queres chegar nesse ponto, então vem por aqui. Vem aqui, entra por aqui, ganha o público que tu quiseres, depois sai por fora e contorna. É o que eu tenho feito. Ultimamente temos visto no rap muitos artistas andarem por si só, né? Temos tipo o Vui Vui que consegue se mexer por si, temos o Prodígio agora que lançou um álbum, também tipo estilo a self-made. Tu pensas em seguir esse caminho ou já pensaste algum dia em seguir esse caminho? Na verdade, eu acho que o homem só Deus pertence, mas claro que ser independente de alguma forma seremos todos, né? Porque ninguém morre coletivamente. Né? Tu já foste, por exemplo, independente e agora depois foste para a LS Republicano. Eu nunca fui independente, na verdade. Nunca foste, sempre foi. Okay. Eu logo comecei com a B26. Fui o primeiro artista da B26. Então não sabes o que é fazer uma cena alone? Quando eu digo fazer alone, tu referes-te a quê? Andar, caminhar, tipo produção, dinâmica, marketing, essas coisas. Não, claro, é um trabalho coletivo. Tu, mesmo os artistas como citados, como o Vi, como Prodígio, dependentemente de estar a caminhar por labels
independentes, tem sempre um ou outro, quer dizer, o teu A&R, o teu CEO pode ser o Inamoto. Tu precisas sempre de alguém que te diga assim, olha, as diretrizes são essas. Aliás, mesmo se recuarmos tipo antes de Cristo ou mesmo depois de Cristo, os Césares e por aí, tinha sempre aquele trabalhador que dizia assim, olha, a tua missão é me dizer o contra. Eu acho que naturalmente na vida temos sempre essas pessoas à volta. Yes. Cage, tu tens uma particularidade que eu aprecio muito, que é a questão do papo reto. Eu acho que tu és um rapper sem papas na língua, falas. Por isso é que tenho aqui uma pergunta que eu acho que tu vais responder sem problemas nenhuns. Claro. Qual é o rapper com quem tu nunca trabalharias? O rapper com quem eu nunca trabalharia? Com quem eu nunca trabalharia? Silêncio na sala. São boys de rappers, agora ver assim. Honestamente, assim, na minha perspectiva é tipo assim. O nosso estado de espírito de hoje é mutável. Tu podes dizer que não farias isso hoje e podia ser retórico e subjetivo, estás a ver? E depois amanhã tu dizes haver algum motivo e achas que a pessoa possa estar, se calhar, relevante para ti. Mas o teu estado de espírito, tipo hoje, atual, agora? eu não vejo, porque eu, assim, aliás, vocês já repararam, eu nunca me coloco em bifes. Não sei se já repararam essa faceta minha, eu nunca me coloco em bifes. Não porque eu não acho que tenha que responder à ABCD, eu acho que sou se calhar, serei capaz de responder a alguém que seja relevante ou que me catapulte para alguma coisa. Por exemplo, se eu acho que o rapper não está na minha média, eu nem sequer olho. Mesmo na minha forma arbitrária de ser, as músicas que estão na minha playlist, 99% não são nacionais. Não porque eu não os ouça, porque eu acho que isso é um race, isso é uma corrida. Então, e eu prefiro correr de olhos vendados, que nem cavalo. Porque eu acho que quando eu perco tempo a absorver muito o outro tem a dizer, às vezes pode atrapalhar muito o meu trajeto. E principalmente quando eu sou da opinião que há muitos rappers paraquedistas, que parece uma corrida, uma maratona que partem milhões de pessoas, mas cada um com os seus objetivos. Eu digo, e isso deixa-me dizer, a minha câmera é esta, né? Todos os rappers, principalmente os rappers da New School, não foquem-se em distrações. Há muitos rappers que são os mumble rappers e por aí fora, que são distrações para vocês, principalmente vocês que estão nos guetos, que estão nas periferias mais longínquas do país e que têm um sonho de se tornar estrelas do hip hop. Trabalhem, porque trabalhar é extremamente grátis, aliás, é extremamente grátis. E se vocês ficarem com os vossos notebooks, com os seus cadernos e as canetas dentro do vosso quarto e por aí fora, naturalmente, naquilo que praticarem 24 horas do dia, tornarão-se excelentes. E há outros rappers que estão a correr com vocês, que é uma corrida desleal, que não têm os vossos problemas, não têm a casa a entrar água, não têm os problemas de sair para ir para a escola, para ver o outro lado do universo. Então, foquem-se e não olhem para o lado, claro. Isso é no sentido de que hoje, por exemplo, quando vejo o mainstream foi tomado de assalto pela classe média alta. Literalmente, quando no fundo, o rap é intervencionista e acaba por ser nada contra a New School toda, mas eu acho que é um chamado de atenção não para a classe média alta, mas sim para a classe baixa, que é quem nós representamos, que são maioritariamente a nossa população taxativa no país. Vocês têm que se focar em vocês, trabalhar, não esperarem fazer grandes vídeos, não. Se vocês forem bons, isso fica com uma observação e bem sublinhada. Se vocês forem bons naquilo que fazem, ninguém vai conseguir contrariar, ninguém vai conseguir dizer nada. Aliás, as pessoas só vão querer trabalhar com vocês se realmente forem excepcionais e excelentes. Porque enquanto vocês continuarem a serem relativamente parecidos com aquilo que já existe, que muitas vezes está sem conteúdo, don't do that. Skip. E aí, com quem, já que não tens agora em mente um artista, com quem tu gostarias de fazer um álbum, rapper? Olha, por exemplo, rappers. Fez aquele de novo, aquele silêncio. Outro silêncio. Não, mas eu tenho um em carteira que eu gostaria muito, eu acho que ia dar um álbum de rap muito bom. Por exemplo, ele não é rapper, é cantor de base sólida, R&B e world music, que é o Seth. Ele é brutalmente dope.
E se nós fizéssemos um álbum de rap, ia ser um álbum muito dope. Porque eu conheço o Cef na outra faceta, no outro lado dele. Mas claramente eu acho que um projeto, por exemplo, imagina tipo eu e um prodígio, as pessoas iam esperar uma expectativa, ia haver uma expectativa, porque nós temos. Aliás, eu ao final de contas eu conhecia o irmão mais velho do Prodígio, é da mesma zona que nós e tudo mais. Eu acho que nós temos o parceiro dele, de onde ele nasceu, de onde ele cresceu e Semelhante ao... é muito parecido ao nosso. Se calhar, e depois de ter vivido fora durante muito tempo, acho que esse desaguar de vários rios ia dar num produto bom, ia ser nice, como por exemplo também eu e o Vi, eu e o Sandokan, eu e o Abdiel, já fizemos uma mixtape, foi super dope. Eu acho que existem muitos rappers aí que juntos faríamos uma coisa muito gira. Keji, qual é a maior desilusão que já tiveste na música? Se é que já tiveste alguma? Já tive várias. A maior desilusão foi quando me disseram que eu não ia conseguir. Quando eu saí da B26, na altura, e maioritariamente as pessoas achavam que eu não ia conseguir sobreviver, e eu senti na verdade que também não ia conseguir mesmo, porque eram momentos difíceis de manejar. E deixa-me dar um shout-out. Aqui da shout-out das 2 contra 1 Love. Um rala ao JD, que foi uma pessoa muito importante nessa fase. Eu estava extremamente deprimido, sem forças para continuar, senti-me posto abaixo, e foi graças a ele que disse: não, tu és super talentoso e eu vou continuar essa estrada contigo, vou dar toda a força. Então foi o momento mais péssimo da minha carreira. E quais foram, saíste porquê da B26? Quais foram as causas? Porque os meus interesses não iam de acordo com os interesses do Big Nel. E deixa-me dizer também que, por exemplo... Mas especificamente o quê? Hoje estou mais adulto, eu queria muitas coisas imediatas, ok? Queria um retorno imediato, também em função das minhas necessidades. Na altura, eu cresci com a minha mãe e mais 3 filhos, e a ausência paterna era brutal, e fomos obrigados a nos tornar homens muito rápidos, desculpa o termo, e essas dificuldades todas, nós queríamos fazer alguma coisa e ter alguma coisa em troca. E principalmente na área em que eu via, que era uma área extremamente perigosa, onde havia um fluxo enorme de bandidos e tudo mais, tu só tinhas 2 saídas: ou acabavas preso ou acabavas a fazer rap. Rap era nada menos nada mais o nosso refúgio. Falo isso em nome de todos os outros amigos meus de infância, que muitos morreram, outros estão presos até hoje na comarca e tudo aí fora. Então o rap era a nossa escape. E então o rap sendo o nosso escape, eu queria um retorno imediato, senão aquilo frustrava-me. E fui imaturo, admito, e agradecer também agora ao Cota Big Nelo, porque toda essa disciplina contundente que eu tenho hoje é em função daquilo que ele foi me passando. E hoje sou muito mais paciente, muito mais focado em função de tudo aquilo que eu fui aprendendo. Aliás, o Big Nelo acaba sendo a lenda por causa disso, porque é a maior escola de hip-hop, de alguma forma, em outras áreas, com a visão, por isso é que ele é o visionário de outros artistas. A tua saída não abalou a vossa relação pessoal? Não vou dizer que na fase inicial não tenha abalado. Abalou, já teve muita raiva do Cota Big. Muita raiva, mas também são coisas da idade e maturidade e por aí fora. Mas depois eu fui crescendo, fui vendo e percebi que afinal de contas ele só queria o melhor para mim. Tanto que dei a mão palmatória quando percebi que estava errado e fui falar com o Cota, pedi perdão e naturalmente ele perdoou-me e disse que bora, e estamos juntos até hoje. Ok, existem, como tudo na vida, existem os bons rappers e os wake rappers. Existe algum rapper da nova escola que está a fazer sucesso que tu achas que não faz sentido? Existem vários. Tipo, olhas e tipo, mas como é que é? Existem vários, mas eu acho que eu não acho que seja ético, por uma questão de princípio e respeito. Eu acho que é um desrespeito total, independentemente da tua opinião, e ires para uma asta pública e dizer que o fulano Beltrano não faz muito parte. Eu sou uma pessoa muito bem educada, eu acho que não é ético desprestigiar o trabalho, porque as pessoas têm suas fases. Ele pode estar numa fase embrionária, pode estar numa fase, tu não sabes o porquê que ele faz ou como faz, mas existem milhões de rappers aqui nacionais da New School que são literalmente podres, ao nosso parecer. Mas às vezes aí está a questão é, nós não sabemos o que passa por trás das cortinas. Muitas pessoas também julgaram, acharam-me podre, porque não sabiam quais eram as minhas necessidades. Eu fui obrigado a reduzir a minha musicalidade em função das minhas necessidades. Se calhar pode ser o caso deles. Eu acho que
passa por aí. O pessoal artista que não faz música, tipo teatro, cinema, etc., queixa-se muito do modus operandi do Ministério da Cultura. Dizem que o Ministério da Cultura tem mais influência na música do que nos outros estilos. Qual é o teu point relativamente a isso? Eu acho que sim. Eu acho que o Ministério da Cultura devia fazer muito mais pela cultura geral. E cultura não se resume apenas em música. Eu acho que cultura é arte. A arte vai descarrilhar por todas as outras áreas. E mesmo nós, os músicos, também não sentimos a 100% o feedback Mas pronto, as pessoas vão dizer que as questões de guerra durante não sei quantos anos, blá 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 blá, blá, estamos numa fase embrionária, estamos todos a crescer, blá blá. Existem milhões de desculpas e respostas para essas situações. Mas em contrapartida, que verdade seja um facto, é um facto, não sentimos esse feedback. Yeah. O que é que tu não gostas no hip-hop angolano? O que eu não gosto no hip-hop angolano, eu acho que os rappers angolanos são muito quadrados. São muito quadrados, porque as pessoas têm que perceber duas coisas muito simples. Nós já fazemos parte do nível linguístico dos mais complexos que existe e ortodoxos, ok? Por exemplo, o português é uma língua muito complicada e já temos esse déficit em termos de internacionalização, por exemplo. E nós, os rappers, em vez de nos unirmos para criarmos, para limparmos essas estradas, limparmos essas arestas, não, parece que, não vou falar só do rap, vou falar do povo angolano em si, parece que todos têm uma beca de malícia, não gostam de ver o outro a crescer, e isso acaba por desaguar no rap. E dentro de nós rappers somos muito haters de nós mesmos, quando nós devíamos nos unir numa cultura como a nossa, que somos dos maiores, que somos uma cultura com maior feitos, acabamos por parecer que somos a cultura quase à beira da extinção. Yeah. Prova disso, imagine, quantos programas é que nós temos como vocês? Quantos canais de distribuição é que nós temos para fazer rap? Se não fosse a internet, o que seria do rap hoje? Então, por que não vamos criar uma corrente de união para unificarmos e tornar a nossa cultura sólida, já que nós somos os maiores expoentes em termos de expansão, somos nós que enchemos estádios, somos nós que arrebentamos com as praças da independência e tudo mais. Eu acho que é isso que eu não gosto dentro do rap music. Tiveste aqui a dizer que já escreveste para o Big Nelo e para outros tantos. O que é que tu achas da função de ghostwriter no movimento hip-hop? Eu acho que existem múltiplos talentos, há pessoas que são boas a interpretar. Há quem consegue dar voz àquilo que não consegue escrever e vice-versa. Eu, por exemplo... Mas sabes que isso é um problema dentro do universo hip-hop, do rap. Problema no sentido de que quando se descobre, por exemplo, tu acabaste de dizer que já escreveste para muitos rappers, né? Por exemplo, vamos lá supor que se descobre que aquela letra não foi o K1 quem escreveu. Sabes que isso cria tira um certo prestígio dentro. Isso só é desprestigiante quando a pessoa em causa não assume. É simples quanto isso, porque é assim, mano, é assim como vejo. Eu sou feito de várias matérias, as boas e más. Eu sou feito de sentimentos, os bons e os maus. Sou feito de etapas boas e más. Então é normal que em alguma fase da minha vida eu também tu percebas, eu não sou bom. Eu, por exemplo, por que eu chamo outras pessoas para interpretar? Porque eu não tenho voz para fazer isso. Porque se eu tivesse, shout out ao Anselmo, se eu cantasse mesmo, é muita melodia que eu ouvo. Mas eu não tenho, então tenho que dar crédito a quem eu faça bem. Muita gente às vezes diz, o K1 está sempre a fazer música com participações. Não, 90% dessas músicas que vocês ouvem por aí, a participação é porque ele só vai interpretar, não porque ele escreve aquilo. Eu que escrevi, eu que fiz a melodia, mas eu tenho consciência de que eu não sou a pessoa ideal para dar voz àquilo. Então tem que chamar outra pessoa. E eu acho que isso também tem que acontecer com as pessoas quando... As pessoas parece que estão habituadas a descredibilizar o compositor. Eu, por exemplo, particularmente, deixei de dar muito input a esse tipo de área, exatamente porque eu acho que não há crédito. Quando lá fora os royalties e o respeito pelos compositores é bem maior, aqui parece que tudo trabalha ao inverso. A pessoa que perde noites, às vezes não sabe que para conceber uma letra é preciso muita entrega, muita dedicação. Às vezes mesmo eu digo, por exemplo, prova dos meus vários problemas passionais foram em função da minha música. Porque eu posso estar em casa a dormir, de repente acordar e dizer tipo, saiu agora uma ideia, agora right. Isso acaba tendo uma irrupção dentro da minha relação familiar.
E, as pessoas e depois, no final do dia, com todos esses problemas, as pessoas não respeitaram o esforço do artista, ou nesse caso do compositor, eu acho que isso é bad, muito mal. Yeah. Ked, nós estamos mesmo já a terminar, mas vou-te fazer uma última pergunta. Imagina que és o boss da LS. Imagina, penúltimo. Imagina que és o boss da LS e estás tipo numa situação financeira que tens que tirar um artista grande do jogo. Tens tipo a opção Big Nelo, Cef e a Pérola. Quem tu tirarias? Eu suposto duro, mano. Eu até mereço uma quiçá, mano. Estamos à espera da resposta. Isso não é para nos distrair. Eu vou tirar o Cef. Cef. Eu vou tirar o Cef por um motivo muito simples, porque eu sei que ele é tão powerful, ele é tão poderoso e tão bom naquilo que faz, que ele conseguia renascer das X em qualquer parte do mundo. Agora só vamos já para finalizar, Kate. Eu ouço muito as tuas músicas e muitas delas tu te vanglorias pelo facto de fazer sucesso a solo. Achas que o sucesso em grupo tem menos mérito? Claramente. Por quê? Prova disso é, vamos fazer eu sou daquele tipo de artista que anda muito com os pés assentes no chão e gosto muito de análises concisas e acima de tudo com um teor muito prático, do tipo, quantos grupos tu conheces, não vamos falar de nacionais, aliás. Não, vamos falar mesmo de nacionais, é melhor. Quantos grupos nacionais conseguiram se manter de pé? São poucos. Força Suprema está já nesse way. São poucos. Tu consideras Força Suprema um grupo ou eu acho eles que apresentam-se como um grupo, né? Um grupo. Eu acho que é muito mais do que um grupo. Aquilo é uma família, literalmente. Mas pronto. São vários hábitos e costumes, são várias etnias, são pensamentos completamente diferentes um de cada um. E unificar essas pessoas por muito tempo é complexo. Um aspecto. Outro aspecto. Individualmente, potencializar cada um deles é complicado. Eu digo sempre, quando as pessoas há um alvoroço, se repararem, os maiores expoentes nacionais sempre foram grupos. Dentro do rap. Yeah. SSP, MES, Calibrados, Army Squad, Zona 5, blá 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 blá, e por aí fora, agora New School, TRX, Mob, blá blá blá. Por que sempre são os maiores expoentes em termos de expansão musical? Por um aspecto, são vários grupos. São vários interesses. Há quem vai gostar do Beltrano ou do Ciclano, não simplesmente porque acha que ele é dope, porque ele canta boés. Gosta por isso porque acha bonitinho, que acha que ele podia ser o namorado dele, que vai à televisão, mais charmosinho, blá 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 blá. Prova disso é que quando há alguma espécie de irrupção dentro do grupo, muitos deles não conseguem sobreviver, quase nenhum. Por quê? Porque eles ficam tanto tempo perdidos no alvoroço, que é normal, que é uma consequência do trabalho que eles fazem. E isso, aliás, sem desprimor nenhum grupo. Mas esqueça-se que deviam se potencializar individualmente. Por quê? Porque depois, quando isso acabar, veio de cima o que tu realmente és. Lanças singles, não batem, não batem. Porque tu pensavas que o sucesso que tu tinhas era em função de tu individualmente. Não, era em função de todo um conjunto. Porque hoje, por exemplo, eu saluto muitos rappers que cantam a solo na minha estrada. Estou sempre a citar, por exemplo, o Gita Finha, que também tem sido uma força para o movimento desse tempo de estrada continuar sozinho. Porque tu, por exemplo, tu vais ter que gostar de mim mais nada. Ou gostas ou não gostas. Não há alternativa. Tu não tens que girar de lado, não, mas eu não gosto dele, mas gosto mais daquele. Não tens opção. É tipo como se tivesse 5 pares de ténis, tu quando tens 5 pares de ténis tu tens opção, mas quando tens 2 és obrigado a gostar só daquele um. Right? Então por isso é que existe esse déficit e muitos desses rappers, a título de conselho, potencializem-se, deem o vosso máximo, participem, saiam de cima, procurem criar uma competição positiva dentro do vosso grupo para que o fulano não se destaque mais que o outro, que muitas vezes o que acaba criando essa avalanche dentro dos grupos é achar que, por exemplo, não, fulano canta, tem sempre mais base que eu, blá blá blá. Ele só tem mais base que eu porque destaca-se mais do que tu. Então você cria alguma coisa para também te destacar. E nós daqui de fora falar, não, eu gosto, aquele grupo é conciso. Por exemplo, tu se fores, por exemplo, para a América, é uma opinião unânime, gostamos do Slaughterhouse. Porque Slaughterhouse tem rappers individuais potencialmente fortes. É a mesma coisa que acontecia com o Elenco de Luxo. Ok? Elenco de Luxo individualmente, cada um deles era muito dope. E é muito dope.
Então eu acho que os outros grupos, agora parece que virou moda. Os new school todos querem ser 15, até não sei como é que estão a dividir esse cachê, não é? 15 membros que não cantam, e isso acaba por, de alguma forma, de desprogramar e despadronizar aquilo que é o input no ser. Estás a ver? Tipo, quando eles deviam achar, tipo, quando eles deviam individualmente potencializar cada um deles para se tornar um rapper solo e depois, quando aquilo acabar, ter continuidade. Obrigado, Cage. Obrigado, Muito obrigado. Cage. Obrigado por teres vindo. Como é? Eu quero voltar aqui quando o Abra estiver pronto, porque o Abra foi concebido estritamente para as ruas e vocês foram os meus impulsionadores para esse projeto. E eu sei que as ruas não esperavam esse Cage One. Esse Cage One está mesmo para kill. Straight up. Isso é por isso que vamos Vamos fazer fechar aqui aqui sangue. um brinde para fechar e dizer. E voltamos depois Voltamos já. para a segunda Daqui a parte do bocado. programa. Peace. Abra. Let's go.